Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio especial da revista Conteúdo Compartilhado da Consulpaz. Hoje com um convidado especial, Renato Navas, e com o apoio da nossa sócia de Santa Catarina, Maristela Pelágio, também especialista em gestão da mudança, de pessoas e processos. Para falar um pouco do perfil do Renato, vocês vão me dar a liberdade de ler, porque é muita coisa, então para eu não esquecer e falhar na apresentação, eu vou aqui tomar o cuidado de ler o texto preparado aqui pelo nosso apoio aqui, pela nossa assessoria de imprensa aqui. Renato Navas é cofundador da Pulses e especialista em liderança e cultura organizacional, com formação em psicologia e pós-graduação em administração de empresas. Ele desenvolve soluções para aumentar o engajamento dos colaboradores por meio de análises e pesquisas. Renato é professor de pós-graduação e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na Univale e possui expertise em clima organizacional e gestão de performance. É apaixonado pelo comportamento humano, defendendo que cuidado e respeito nas interações são fundamentais. Podemos entender, então, Renato, antes de você entrar, que você é um líder que trabalha com a liderança humanizada. É isso mesmo? Seja bem-vindo, Renato. Oi, Éden, tudo bem? Maristela, primeiro, muito prazer estar aqui com vocês. Brigadão pelo convite. Gosto da tua provocação, Éden, porque acho que é isso, né? Um dos aspectos e um dos olhares da liderança é para as pessoas, né? Então, esse olhar cuidadoso, humanizado, assim dizendo, né? É uma das facetas importantes, né? E eu gosto de dizer que tem um olhar mais ampliado, integral, sistêmico, que eu acho que é um pouco do que a gente vai traçar aqui ao longo da nossa conversa. Mas gostei da ideia. Obrigada, Renato, por estar participando conosco nesse momento aqui tão importante nesse cenário organizacional, a gente poder falar um pouco sobre liderança, sobre gestão de pessoas e a experiência do colaborador nesse todo, né? Muito bem-vindo. Obrigado, Mari, vai ser um prazer. Para começar, vou eu aqui puxar a primeira pergunta desse bate-papo aqui, Renato. A sua trajetória é marcada por uma mescla, uma combinação interessante entre gestão organizacional e psicologia. O que te motivou a seguir esse caminho? Como isso moldou a sua visão sobre liderança e a sua atuação na vida profissional? Legal, Éden. Como você disse, né, a formação em psicologia, ela me deu esse olhar para o comportamento humano, para as pessoas e para tudo aquilo que afeta a saúde dessa pessoa. Então, basicamente, em psicologia, a gente estuda a saúde do sujeito, nos diversos conceitos e contextos que ele está. Quando a gente vai para o mundo do negócio, a gente tem um outro fator que é a sustentabilidade do negócio. Então, sempre que a gente olha para um lado em detrimento do outro, a gente está perdendo alguma coisa. Inevitavelmente, a gente está perdendo alguma coisa, né? Porque a gente já sabe que o nosso olhar é enviesado. Então, eu acho que quando você fala que essa trajetória me ajudou a construir o meu conceito de liderança, é porque a base que eu enxergo que deveria ser esse lugar da liderança é se preocupar com a reciprocidade das coisas, né? É olhar para as pessoas e para os negócios. É olhar para os resultados, para a sustentabilidade do negócio, da mesma maneira que ela olha para quem está fazendo o negócio acontecer, né? E como é que estão essas pessoas que no fim do dia fazem a empresa acontecer, o negócio acontecer. Então, para mim, o segredo e o que talvez mais me ajudou a minha concepção de integralidade na liderança e até esse pensamento mais sistêmico é o pano de fundo da reciprocidade, né? Até porque eu acredito que nenhum relacionamento humano se sustenta sem reciprocidade. Um pouco por aí dessa linha de raciocínio. Eu vou explorar um pouquinho mais aqui esse ponto, porque me chama a atenção algumas palavras que você traz nessa visão construída de... Estou olhando aqui porque eu vou anotando as coisas, né? Então, para não esquecer, nessa reciprocidade,
que você também trouxe a palavra de integralidade, e depois você mesclou, obviamente, negócio e pessoas. Esse é um exercício que muitas vezes é difícil, né? Porque às vezes a realidade dos negócios, muitas vezes olhando para resultado, olhando até mesmo para... Quando a gente fala de sustentabilidade nesse caso, não é a sustentabilidade do ISD apenas, é a sustentabilidade do próprio negócio, se eu entendi o teu ponto de vista da forma correta. Perfeito. E do outro lado a gente tem, né, o ser humano, as pessoas, com os cuidados que são requeridos, né, a necessidade de capacitar essas pessoas, de preparar estas pessoas para que elas também se sintam realizadas e estando realizadas, satisfeitas, engajadas, e isso volte para o negócio, e aí eu entendo que seja a tal da reciprocidade. Se eu estiver errado, me chuta a canela aí, porque aqui é um bate-papo mesmo, tá? Então, Tá perfeito, Ed. esta reciprocidade entre a gente ajuda aqui, você se desenvolve ali, você se realiza como pessoa aqui, o negócio dá resultado e, portanto, ele tem uma perenidade ao longo do tempo e assim por diante. Que mágica é essa, Renato? Porque é um desafio grande, né? Quando a gente sabe que o dia a dia, a rotina, né? E eu, como ex-executivo, já vivi muitas vezes essa situação de ter que tomar uma decisão de vamos para o resultado ou, né, seguramos aqui um pouco e ter que tomar, às vezes, decisões difíceis, né? Como é que esta visão integrada, essa visão de uma liderança de reciprocidade pode ajudar o executivo profissional numa hora dessas? Muito boa provocação, Eden. Eu acho que tem algumas coisas que me ocorrem aqui, tá? E aí Mari vai me ajudar nessa visão complementar aqui, porque eu acho que a gente discute bastante, né, Mari, ao longo da nossa trajetória, né? Eu acho que a primeira coisa eu não acredito em relacionamentos onde a reciprocidade ela é tão linear e simétrica a ponto da gente dizer que é 50-50. Eu acho que isso não fala sobre a verdade e sobre o mundo dos adultos, não é? Eu acho que a primeira coisa o que existe nesse campo de atuação que são as grandes tensões estruturais e as tensões que este mundo está pedindo, né? Que esse mundo organizacional, esse contexto está pedindo. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente está num papel, né, atuando num papel de liderança, inevitavelmente nós vamos ter que trabalhar com priorizações. A gente vai ter que escolher coisas. E eu acho que aqui, Eden, tem um ponto de atenção. Eu tenho acompanhado muitos líderes e eu acho que o ponto de como eles definem prioridade é um campo a ser explorado ainda e a ser melhorado. Nem sempre as prioridades são claras, nem sempre existe um alinhamento de visão que dê para o executivo que toma a decisão a clareza necessária para que ele entenda o que é valor para a organização naquele momento e consiga priorizar e, consequentemente, descer na cadeia de controle, né, de comando, sem fazer uma análise de comando e controle aqui, tudo bem? Mas descendo dentro de uma hierarquia, né, ou das suas funções, ajudando as pessoas a definir prioridades. Então, acho que aqui tem um ponto importantíssimo. Como é que a gente ajuda esses executivos a olhar para aquilo que é valor para o negócio, definir prioridades, comunicar de forma clara o que se espera, dentro do cenário que se tem, e não daquilo que se deseja necessariamente. Aquilo que a gente deseja é a nossa visão, mas a gente tem que lidar com o que existe. Né? Eu acho que aqui tem um outro ponto no meio desse imbróglio aí que a gente vai precisar lidar. Né? Esse é um aspecto aqui importante. Eu vou abrir outro e aí eu já vou passar a bola aqui. Né? Acho que outro aspecto é entender que todo o mundo organizacional é dinâmico. E agora, mais ainda. Então, se não houver um espaço para que a gente possa declarar as coisas de uma maneira ok, dizendo assim, gente, mudou, ou então, pessoal, preciso de ajuda, ou então, eu não entendi, vamos repactuar, vamos recontratar coisas,
a gente vai trabalhar em coisas obsoletas. O nosso tempo vai ser perdido, o tempo das pessoas vão ser perdido, a gente vai criar uma bola de neve infinita de atividades que não necessariamente geram valor, e aí, no fim do dia, o tempo, que é um grande ativo das pessoas, não vai estar sendo usado a serviço da geração de valor para todos. Então, para mim, a reciprocidade parte daí também, sabe, Eden? De um respeito ao tempo das pessoas, ao tempo da organização e ao entendimento que a vida é dinâmica e que só porque a gente alinhou não significa que a gente não vai realinhar. E que uma vez definida a prioridade, ela não vai existir uma necessidade de reacordar coisas. Eu acho que entender isso faz parte da regra do jogo e criar ambientes para a gente falar sobre isso é o que dá essa segurança de, cara, legal, então deixa eu repactuar coisas que são importantes para mim também, né? Deixa eu entender como é que eu lido com as minhas questões para eu poder te entregar aquilo que você está me exigindo. E aqui está a reciprocidade, ela é fluida, viva, dinâmica, ela não é algo utópico, né? Ela acontece à medida em que a gente define e se relaciona. Então, para a gente iniciar essa exploração, tá? Renato, eu sei que a Mari está doida para te perguntar sobre equipe de alto desempenho e tal, que ela falou para mim que queria falar um pouco sobre isso e tal contigo, mas eu vou explorar um pouco mais e vou trazer a Mari para o jogo agora, porque você me Claro. falou uma série de elementos aqui, né? De novo, eu estou aqui fazendo meu dever de casa, aqui anotando tudo aqui, né? Aprendendo um monte com vocês. Você falou sobre definição de prioridade, alinhamento de visão, comunicação de forma clara. Você falou, em outras palavras, mas de segurança psicológica. Você falou de respeito ao tempo. Falou que a mudança é constante. E aí, Maris, te trazendo para o jogo aqui, eu vejo aí um papel muito grande e muito pouco utilizado pelas organizações da gestão da mudança. Ela aborda vários destes pontos, e aí eu não estou falando de gestão da mudança para implementação de um grande projeto tecnológico ou para um M&A que teve uma fusão. Estou falando da gestão da mudança, ajudando a liderança a executar isso que o Renato está trazendo. Queria te ouvir um pouco como especialista em gestão da mudança e depois, Renato, você também, porque para mim, quando você falou, me remeteu imediatamente ao conceito de change management, ao conceito da mudança, né? Que tem vários destes elementos, né? Então, Maris, queria te ouvir um pouquinho. Claro, com certeza. Trazendo um pouco o gancho de tudo aqui, isso que o Renato nos trouxe aqui de comportamentos, o quanto a gente interage para poder fazer com que essa reciprocidade aconteça, e trazendo essa questão de precisamos estar constantemente olhando para mudanças, né, para tudo que acontece. Eu acho que a tecnologia ela impulsionou as organizações, não só as relações ali de negócio, mas também as relações humanas, a gente não esperar que as coisas aconteçam exatamente como foi o planejado, né? Muitas vezes aquilo que é planejado sai da rota e a gente vai precisar repactuar as coisas, recontratar, né, para que a gente possa seguir e entregar aquele objetivo, ter aquele objetivo. A gestão da mudança nesse cenário, eu acho que olhando para esse contexto organizacional e humano, ela vem para poder ajudar esse processo de adequação, né? Ela vem para poder assentar as grandes responsabilidades, entender meios e caminhos para que a gente possa alcançar aquele objetivo. Porque muitas vezes a gente se perde, né? Não, saiu do planejado. Eu venho assim de cenários de estruturas mais industriais, né? Os segmentos mais certinhos, onde a gente planeja o ano inteiro, espera que aquele ano aconteça exatamente como ele precisa acontecer. E aí me deparei nesses últimos 10 anos, eu diria assim, com cenários extremamente inovadores, em que tira do lugar aquele planejamento, em que a gente olha para algo que deveria ser executado em 6 meses e aquilo acontece em 2. E como é que a gente gerencia essa mudança tão rápida nas pessoas, nas estruturas da empresa, né? E o resultado que se espera daquela entrega específica que foi planejada por um longo tempo, né? Eu acho que a gestão da mudança nesse cenário ela acaba
fazendo com que cada um entenda o seu papel, reforce a importância de a gente olhar para o lado e entender que eu vou precisar pedir ajuda, mas eu vou precisar repactuar algumas coisas para poder entregá-la na frente. Então, acho que nesse contexto, né, de essas abordagens que o Renato trouxe, e também a gestão da mudança nesse processo, eu percebo que ela está cada vez mais necessária dentro das organizações. E a gente foge de projetos, né, como tu trouxe aqui. A gestão da mudança, ela passa a ser um organismo vivo dentro das organizações, né? Um contexto vivo nas organizações para fazer com que as coisas se moldem e aconteçam como elas precisam acontecer. Renato, para você complementar, só vou colocar mais uma pimentinha aqui, que assim, eu vejo cada vez mais que a gestão da mudança, ela é um campo estratégico, tá, para as empresas e, na verdade, para as lideranças, nas empresas, obviamente, que querem sucesso no cenário atual. Ou seja, ela deveria ser um dos temas incorporados no tal do lifelong learning, onde eu tenho que buscar aquela competência para me ajudar naquela minha nova posição, né? E até eu gosto muito do pipeline da liderança, apesar de antigo e ter um pouco de comando e controle, mas ele ajuda muito a entender os papéis e as responsabilidades, principalmente para aquele líder novo, né, que está chegando. Você acha, na tua opinião, que deveria ser uma das competências a fazer parte do book de liderança, né, para ajudar essa turma a primeiro entender o impacto e a importância de tratar essas mudanças? E como você citou, né, e antes de responder, complementar, cara, mudança é a única coisa que não vai parar, né? Vai mudar sempre, e acabou de mudar e vai mudar de novo, e eu preciso entender tudo isso, né? Então, o que tu acha sobre esse cenário? Eu acho que é isso, Eden. A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar e vão mudar cada vez mais rápido. E não adianta a gente ficar sofrendo necessariamente com a mudança, né? Agora, é inegável que a liderança precisa ter skills, né? Para lidar com... Eu acho que tem assim, para lidar com os impactos da mudança nas pessoas, mas para também conseguir gerar o desconforto necessário e adequado para que as mudanças aconteçam. Porque a mudança, ela necessita, inevitavelmente, toda mudança necessita de um desconforto. Ela é causada por um desconforto. E ela causa depois o desconforto de se vivê-la, né? E eu acho que aqui a gente tem alguns gaps na liderança. Nem todos os líderes conseguem criar o desconforto adequado para se gerar uma mudança saudável. E também muitos têm uma inabilidade de lidar com o desconforto das pessoas de viver algo novo, de ajudá-las a sair do vale, né, o vale da morte, né, para conseguir criar uma condição diferente, né? Eu vejo líderes que acentuam a agitação e a ansiedade nas equipes, ao invés da assertividade e da agilidade, né? Confundem conceitos de velocidade com agilidade. E no meio desse caminho se perdem nos seus próprios talentos. Porque quando o líder está ansioso, está agitado, está em caos, ele também entra em descontrole funcional e ele perde o seu talento, o controle do seu próprio talento para poder fazer o que precisa ser feito. Então, veja, né? Eu preciso, este líder, né? E aí talvez nós aqui, todos em determinados momentos da nossa vida, né? Entender os nossos gatilhos, entender e estar aberto para essa... para talvez a gente não saber tudo sobre nós, os impactos que a gente causa. Então esse líder ele precisa estar atento. Cara, eu não sei se ele sabe o impacto que ele causa sempre. Né? Eu não sei se esse líder sabe todas as suas fragilidades o tempo inteiro. Então tem tanto lugar cego nessa liderança, e justamente por ser um lugar tão delicado, né? É um papel muito delicado, que precisa de muito cuidado. Então eu acho que assim, a gestão da mudança não é só para o outro, é para si também. E como é que ele busca ferramentas para conseguir liderar a mudança. Né? É isso, eu acho que são para os dois lados. Né? Você me lembrou dos dois tipos de mudança que normalmente provocam a ação, né? Um é a crise e o outro é a visão, né? A crise é quando
pô, entre aspas, a situação já está complicada, né? E aí eu preciso de agir. E a visão é quando a pessoa entende a mudança e se antecipa a ela e se prepara, se planeja, se organiza. Então, se o líder tiver esse ferramental, esses skills, e ele estiver preparado para esse cenário, para essa condição que você colocou, muito provavelmente ele vai ter sucesso. Mas, Mari, antes que você brigue comigo, vamos lá para um assunto que eu sei que você quer conversar e provocar o Renato também. Vou fazer um gancho aqui nesse cenário de o que o líder precisa desenvolver de skills e vou traçar uma discussão aqui para nós. Vou chamar o Renato para poder me ajudar nessa construção, mas assim, nesse cenário onde as equipes, a gente observa aí que as equipes de alta performance, elas compartilham aí um forte senso de propósito. Como é que tu percebe hoje que os líderes podem desenvolver uma conexão genuína com seus times, né, com os colaboradores, para que se consiga aí atingir os objetivos da organização e também, falando nesse contexto de mudança, né, direcionar os times para um melhor resultado? Me conta aí, Renato, qual a tua opinião? Tem uma teoria que traz uma visão bem legal sobre os elementos da eficácia de um time. E ele traz que 3 elementos são essenciais. Dos 6, 3 são essenciais. Que é uma visão clara e consequencial sobre o que é que a gente está perseguindo, que vai gerar esse lugar de entendi, né? E aí o termo propósito aqui não filosófico, né? Mas a serviço de que estamos fazendo ou vamos fazer o que precisamos fazer, né? Lembrando que o adulto precisa de significado e sentido, né? Para se fazer coisas, porque senão ele entra em looping mental, né? Do tipo, meu, mas para que isso, né? Então eu acho que aqui tem uma habilidade de comunicação, de tradução, que eu acho que é mais do que comunicar, do que informar, mas é traduzir visão, e isso é difícil, porque às vezes eu enxergo para mim, eu entendo para mim as coisas, e não necessariamente eu consigo colocar você onboarding da visão que eu tenho. Então aqui é um emaranhado de habilidades. Existe um outro aspecto que é o time real, né? A capacidade de criar cola entre as pessoas. E aqui nós não temos como fugir das discussões de como é que esse líder não só cria a segurança psicológica, o ambiente de vulnerabilidade, se falar sobre, né? Mas quais são os artefatos que ele usa para manter a cola das pessoas, né? E aí, lembre que comportamento humano dentro de um sistema é sempre, não é que sempre, mas 99% das vezes é consequência desse ambiente onde ele está. Então não adianta a gente falar em segurança psicológica se eu não tenho rituais de gestão que dão sustentação à segurança psicológica, né? Se no momento de crise a gente volta aos paradigmas antigos e não testa coisas diferentes, ou não abre espaço para as pessoas terem voz e vez, né? Se quando eu estou certo da minha visão, eu simplesmente faço de conta que escuto o que você tem para dizer e falo, nossa, muito legal essa tua visão, mas vamos por aqui, né? Eu vou pedir licença aqui para contar um exemplo, né? Eu fui fazer um trabalho uma vez de criatividade num ambiente, e aí o gerente da área que estava demandando chegou para a equipe e falou, pessoal, hoje é um dia de pensar fora da caixa. É um dia para a gente poder liberar as nossas ideias, a nossa criatividade. Mas olha lá, hein? Não vão me viajar na maionese. Então, quer dizer, as incoerências que às vezes vêm na sutileza de certos rituais, de certos artefatos, geram confusão nas pessoas. E adultos confusos tendem a se proteger, né? E por fim, não menos importante, ele coloca entre aspas aqui as pessoas certas. Ou seja, um time de alta performance também é um time complementar. Porque senão, veja, né, um time homogêneo, com habilidades homogêneas, tem uma vantagem maravilhosa. Se comunica muito bem. Porque, via de regra, as pessoas têm uma visão mais alinhada sobre as coisas. Em contrapartida, chega no platô mais rápido, né? E liderar times distintos, diversos,
com backgrounds diferentes, com visões de mundos diferentes. É caótico, é complexo. Então aqui tem outro emaranhado de habilidades de como se lida com conflito, de como é que se dá voz e vez, como é que a gente faz inclusão e consideração, como é que a gente não trabalha exclusão e inclusão. Tem tantas habilidades que são cross, né, transversais, que eu acho que aqui a gente poderia colocar esses 3 grandes blocos como eixos principais aqui, né, que esse líder poderia ter no seu radar e que depois se desdobrariam em várias outras competências. Né? Eu acho que é por esse caminho que eu enxergo também, tá, Mário? Eu vou me intrometer aqui, né? Que o entrevistado é você, mas eu vou provocar aqui a Maris também, trazendo 3 elementos de novo da gestão da mudança, Maris. A gente consegue fazer grandes mudanças normalmente trabalhando com comportamentos, símbolos e sistemas. Você falou dos rituais, falou do ambiente, tudo isso está dentro também desses 3 elementos, né, Renato? Que ajudam muito. Exatamente. Isso, assim, eu ouvindo vocês aqui, eu vou sair daqui e vou criar um tema adicional para a liderança que tem que ser entendimento e aplicação de GMO, tem que sair da faculdade, do lifelong learning, dos cursos adicionais, para ajudar a ser essa liderança recíproca, essa liderança integradora, essa liderança humanizada, porque vocês estão me trazendo e reforçando assim elementos assim bastante pertinentes da gestão da mudança, viu? Mas muito, muito bacana. E fazendo um gancho aqui, Renato, a gente já falou bastante sobre isso ali na primeira troca de bola aqui, sobre as transformações constantes que o mundo, as organizações, a sociedade, as pessoas, né, estão passando. E com isso, obviamente, que os desafios de você conseguir, e você falou um pouquinho disso, mas de você conseguir manter um time, uma equipe comprometida, engajada, né? Porque não adianta falar durante o processo de mudança, é sempre, porque a mudança é constante, como a gente acabou de falar, né? Então, depois de tudo isso que a gente já explorou aqui um pouco, né? Óbvio que daria aqui conversa para um dia, né, Renato? Se a gente for falar de cada um desses tópicos aqui no detalhe. Com prazer, porque eu vi que você também é um apaixonado disso, então é muito gostoso. A gente se empolga também para explorar um pouco mais aqui isso. Mas, na sua visão, na sua expertise, com a sua experiência, o que você, ou quais as estratégias que você considera são minimamente necessárias para que as lideranças possam também minimamente conviver e alcançar resultados neste mundo VUCA, BUCA, não sei mais, estou brincando aqui. Bunny, né? Bunny e por aí vai, né? Eden, eu acho que uma das coisas que eu acho que toda liderança precisa entender é de engajamento. Assim como, e aqui eu acho que esse é um dos elementos da reciprocidade, né? Assim como performance, o engajamento também é consequencial. Ele não é causa, ele é consequência. Normalmente, o engajamento ele está associado à experiência. A experiência que eu tenho na relação e a experiência que eu tenho no ambiente. Né? Seja com as pessoas, seja com a política, com a cultura, né? Com o que eu faço, com o trabalho e assim por diante. Né? Então, quando a gente olha e mergulha em engajamento, nós vamos nos deparar com coisas do tipo: não existem pessoas desengajadas. Olha que loucura. Porque as pessoas estão sempre engajadas a alguma coisa. Não necessariamente à sua organização, ao seu trabalho, àquela equipe. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, as pessoas sempre vão estar engajadas. O ponto é se eu entendo o que desperta o interesse de querer devolver para esta empresa o melhor delas. Então, a gente tem usado termos como ELTV e EVP. Então, Employee Lifetime Value e EVP, que tem a ver com a proposta de valor
né, para o colaborador, né? Como é que a gente olha isso juntos, né? É assim, eu como líder, eu preciso que esse colaborador ele entregue valor para a organização enquanto ele está aqui. E aqui, junto com essa minha fala, tem um conceito implícito que é assim: eu não tenho verdadeira gestão e controle sobre a retenção das pessoas. Por isso que a gente está abandonando o termo reter pessoas, porque ninguém retém ninguém. A não ser que você trabalhe numa carcerária e o seu objetivo seja reter de fato alguém. E aí talvez você esteja cumprindo com o seu propósito. Mas a retenção da pessoa é uma falácia que a gente aprendeu a acreditar. Isso não tá na nossa mão reter ninguém. Está na nossa mão criar um ambiente tão recíproco e tão ok possível que você deseja ficar, e não só ficar, entregar o seu melhor para esta organização, enquanto você está. Isso é o ELTV. Enquanto você está, você tem o desejo de devolver para a empresa o seu melhor, como consequência daquilo que você recebe, que é o EVP, que é a proposta de valor que a empresa tem para o colaborador. E aí a pergunta que eu faço é, líder, qual é a sua proposta de valor para o colaborador? Eu já entendi que você cobra resultado, que você cobra meta, que você cobra presença, que você cobra um monte de coisa. E a dúvida é, você entrega o quê em contrapartida? Você entrega o teu tempo de qualidade? Você entrega suporte, apoio? Você entrega rituais de acompanhamento para minimizar as barreiras que as pessoas estão vivendo? Você tira da frente os obstáculos que impedem a fluidez do trabalho? Então, veja, se a gente vai com a premissa de que engajamento eu só vou me engajar a algo que eu tenho cola, eu necessariamente eu me colo a alguém, a uma relação. Então, se não existe relação, eu vou me colar a quê? A uma marca? Ninguém se cola a uma marca. A gente admira uma marca, mas a gente não se cola a uma marca. Então, a gente se cola, a gente se vincula às pessoas. Então, eu acho que o pano de fundo que está por aí, de novo, é aquela ideia de como é que eu dou condição para que você se sinta ok, considerando os limites existentes dentro dessa relação, para me entregar aquilo que você tem disponível e a gente ir fazendo esses acordos finos ao longo da nossa jornada, daquilo que eu espero de você e daquilo que você está entregando. E isso é uma vida de um adulto, não é assim? Não é assim que a gente estabelece relacionamento? O A equilíbrio, gente né? vai vendo, a gente vai criando as coisas, e à medida em que as coisas vão sendo criadas, a gente ajusta aqui, a gente reforça aqui, a gente volta no negócio aqui, a gente. Veja, essa é a dança da liderança. Né? A tal da Estou passando uma bola. reciprocidade que tanto você fala, né? Muito bem Entende? explicada, diga-se de passagem. Legal. Porque ela é fluida, né? A vida é fluida. Então, se a gente está buscando uma resposta os 5 passos da liderança altamente, ferrou, porque, veja, aí eu me diz uma coisa muito interessante que acontece às vezes eu vou fazer palestras para liderança e o grupo e as pessoas chegam para mim e falam assim, Renato, o que motiva a minha equipe? Eu falo, sei lá, eu não faço a menor ideia. Você que tem que saber disso. Como é que eu vou saber? Eu nem conheço as suas pessoas. Então, veja, as lideranças estão buscando por grandes temas prontos que às vezes não tem nada a ver com a sua equipe. Cara, o que motiva as pessoas é muito singular. E isso tem a ver com como é que eu crio ambientes, aí de novo os artefatos, de novo os rituais, esses nossos sistemas. Como é que a gente cria esse espaço para poder dialogar, eu escutar, né, entender e fazer alguma coisa com isso. Esse talvez seja a tríade aí que dá, né, que dá movimento para as coisas, né? Fantástico. Perfeito. Muito complexo a gente falar sobre diversas necessidades em que a liderança se coloca em lugares em que ela precisa buscar meios para alcançar esse lugar de eu preciso entender quem é o meu time, eu preciso entender como eu lido com o meu time. Mas aí, Renato, vou fazer uma outra diga. Mari, desculpa, mas tem uma coisa que eu lembro da gente conversando que eu preciso só trazer aqui, que era assim, a gente sempre falou que a liderança está disponível para todos, mas não deveria ser para todos. E acho que é por aí. Entende? Justamente por isso. É porque é complexo.
é porque envolve não só o eu, envolve o outro, envolve o contexto. Envolve o eu, o outro e o contexto simultaneamente. Os contextos, os sistemas simultaneamente. Então, assim, por mais que esteja disponível para todos, não deveria ser para todos. E aqui eu acho que é uma responsabilidade da empresa. Lembrando que toda a empresa tem os líderes que merece. Exato, exatamente. Agora vou puxar um gancho para essa questão da responsabilidade. A gente fala tanto que o líder precisa, né, que deveria estar nesse lugar de buscar conhecimento e ampliar suas habilidades aí para desempenhar, eu acho que o seu papel da melhor forma possível. Mas a gente tem um parceiro super importante nesse meio todo, né, dentro da organização, que é o RH, né, que é a gestão de pessoas, né, como queiram chamar essa estrutura hoje dentro da organização. Considerando assim essa diversidade que a gente tem de habilidade, de perspectiva diferente, voltada para a inovação, para eu poder resolver problemas de forma mais complexa, dentro dos times, né, e dependendo do segmento, ele acaba se tornando cada vez mais complicado, né? Na tua opinião, nessa vivência, assim, Renato, de diversas organizações, lidando com diversas lideranças, como é que a gente, que o RH pode apoiar essa liderança, esses líderes, nessa gestão, assim, dessa diversidade e desse cenário mais complexo, assim, né? Olhando para, né, pessoa certa no lugar certo, né? Como é que a gente pode entender que o RH fortalece essa relação? Não abrindo mão do lugar, sei lá, eu acho que até posso colocar isso como nesse lugar único. Vou até usar o melhor adjetivo aqui, o singular que ele tem, que é de metaperspectiva da realidade. O RH deveria estar num lugar de 1 ou 2 passos atrás, olhando o todo, identificando os temas protagonistas da organização e das determinadas áreas e subculturas organizacionais, e servindo de consultor interno, de consultor de produtividade. O RH deveria ser o consultor de produtividade, porque falar de resultado é falar de pessoas, é falar de ambiente, de sistema, e aí o sistema não só tecnológico, mas desse sistema no qual nós estamos inseridos, é falar de cultura. Então, se esse RH não está contaminado com aquela realidade organizacional que o líder está, e está atrás, nesse lugar de metaperspectiva, num voo de helicóptero, olhando a organização e entendendo esse sistema, entendendo os temas protagonistas desse sistema, ele pode fazer as provocações necessárias para essa liderança. Fazer as perguntas inquietadoras, né? Colocar à mesa as melhores técnicas, as melhores ferramentas a serviço da melhor gestão das pessoas que deve ser feita pela liderança. Gestão de pessoas não é com o RH. E nunca deveria ser. Gestão de pessoas é com a liderança. Mas esse líder precisa de ajuda. Se o RH se contamina da mesma forma que o líder está contaminado com a realidade que ele está vivendo, ele é mais um a se perder dentro da fantasia, dentro do feitiço organizacional. Toda organização tem o seu feitiço, que vem com a cultura. E quando nós estamos contaminados por esse feitiço, a gente não consegue pensar nada além daquilo que está posto já. E alguém precisa vir de fora e, normalmente, fazer provocações para questionar o motivo pelo qual as coisas precisam continuar sendo desta forma. Né? E aí eu acho que a gente precisa de boas ferramentas, né? De escuta contínua das pessoas, de clima e engajamento, de performance, olhar para a cultura, né? Olhar para os melhores métodos de como é que a gente desenvolve pessoas. Esse lugar do RH, né, de provocador, mas também de habilitador, né, de uma área que recomenda, provoca e apoia, né, nesse lugar que a gente está chamando aqui de consultor de produtividade, de design organizacional, é neste lugar que ele vai fazer a diferença. Né? Não é brigando com a liderança, não é se queixando das lideranças, mas é entendendo a serviço de que essa liderança está lá. O que isso fala sobre a nossa cultura? Que temas estão emergindo e o que isso tem a ver com a nossa cultura? Todo sistema, ele tem o propósito de entregar o que ele faz.
Olha como é rico isso. Então, toda a cultura está desenhada para entregar o que ela faz, e não o desejo. Então, se esse RH entende que entre o desejo e a realidade existe um hiato, um delta, tensões no meio do caminho, é aqui que ele pode ajudar a fazer provocações únicas para que a organização caminhe para o lugar desejado. Por isso que ele tem que estar sentado ao lado do RH, do CEO, por isso que ele tem que estar num lugar diferenciado de escuta da liderança. Só que para isso ele precisa estar capacitado, porque senão ele é mais um que vai gerar problema para a liderança, é mais um que vai gerar overload de agenda, é mais um que vai gerar os problemas que são problemas culturais e organizacionais. E Renato, você nesse encerramento trouxe aí o tema que eu ia fazer a provocação, que era do C-Level, né? Qual o papel do C-Level nesse processo todo? Você, de certa forma, já respondeu, mas eu queria ouvir de você como você tem visto isso nas organizações, porque eu tenho visto muito discurso correto, mas de fato pouca, estou falando da minha visão, da minha experiência, tá? E pouca aplicação efetiva. Eu até monto uma estrutura, nomeio, trago o cara para o board e não sei o quê, mas na hora H do negócio, isso de fato acaba, entre aspas, não sendo levado na medida, na consideração que deveria. Como você tem visto isso e se você tem alguma poção mágica aí para ajudar as organizações nesse caminho? Se tiver, a gente fala dos bastidores depois, vamos montar um negócio. Vamos fazer sobre isso. É um bom ponto, Éden. O que eu entendo, né, Éden? Toda organização e toda realidade ela é feita com as ações e não com a nossa intenção. Eu vejo pessoas muito bem intencionadas, mas com uma dificuldade de calibrar as ações e as formas muito grande. Da mesma forma, eu também vejo um C-Level e até um grupo de conselhos que tem uma miopia organizacional muito grande e que se cria uma série de barreiras que dificulta os acessos a uma observação menos enviesada sobre a realidade. Então, muita incoerência que acontece dentro das organizações é porque o C-Level vive no Olimpo. E no Olimpo vive deuses. E os deuses são inacessíveis. Os deuses são sempre corretos, são imortais, são onipresentes, são oniscientes, são onitudo. E aí, como é que você discute com Deus? Você não discute com Deus, você acata aquilo que ele te diz, não é assim? Então, assim, essa imagem que, por um lado, gera a atenção necessária para que a realidade aconteça, também impede da volta do feedback acontecer, dos impactos das decisões. E isso é muito delicado, Éden, porque aqui a gente vai precisar ter um pouco dessa humildade de conhecimento, se colocar nesse lugar de não saber de fato o que acontece. Né? De entender como é que as coisas estão repercutindo, desse lugar inquietante de se provocar constantemente do como é que a gente está desenhando o nosso sistema. E eu acho que isso deveria ser uma das preocupações desse C-Level, né? Como é que a gente se perpetua no tempo? Né? A gente tem que olhar para fora, para frente, mas ao mesmo tempo, quem que a gente coloca ao nosso lado, abaixo de nós, para que de verdade a gente tenha um estreitamento disso, né? Para que não aumente as incoerências, para que esse campo político de poder não seja tão grande que inviabilize conversas difíceis, que inviabilize decisões com todas as informações. Né? Não me assusta ter conversas com líderes, com executivos, que se assustam em receber informações. Mas como é que eu não sabia? Veja, tem até posturas de CEOs que você fala, veja como você lida com as coisas, entende? Aí você vai entender que normalmente existe um circuito não disfuncional nas relações, onde quanto maior criticidade, maior submissão. Existe um campo
de jogos psicológicos dentro das organizações, que é o campo perfeito para que as pessoas não digam o que precisam, combinem coisas que já sabem que não vão entregar, e depois se assustam, falando, nossa, mas veja, nossa. Então é um teatro, muitas vezes, disfarçado de produtividade. Tá? Talvez eu esteja pegando um pouco pesado aqui, mas eu vejo que muitas organizações são muito mais teatrais, são muito mais performáticas do que efetivamente assertivas e resolutas. Perfeito. Fazendo um gancho em tudo isso, vou trazer aqui o tema de construção coletiva, que eu acho que ele ajuda em um pouco de tudo que a gente acabou de falar aqui. Na tua vivência, na tua experiência aí em cultura organizacional, como é que a gente pode fazer isso de forma efetiva para ajudar não só as equipes de alta performance, mas a organização? Porque se a gente tem essa construção coletiva de uma forma robusta, até essas idiosincrasias que a gente vê, né, como você colocou, nessas atuações performáticas ou teatrais, elas acabam também sendo contaminadas, para o bem ou para o mal, né, dessa construção coletiva. Como é que você vê e como é que a gente pode fazer isso de forma efetiva para ajudar as lideranças e as organizações, Renato? Ed, eu não consigo enxergar qualquer tipo de construção coletiva sem o interesse genuíno da participação da voz e vez das pessoas. Acho que a primeira parte é partir da premissa que se realmente se quer isto. Porque está tudo bem desenvolver equipes ou empresas que são extremamente meritocráticas, top-down, autocráticas, e um abraço, acabou. É um tipo de cultura, eu não estou aqui para dizer que se é certo ou errado, bom ou ruim, mas é uma forma. Então, quando a gente quer estabelecer qualquer tipo de mudança ou qualquer tipo de espaço para que as pessoas tenham voz e vez, a gente só precisa ser coerente no todo. Então, me parece que nós temos que ter rituais que favoreçam a participação. Nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem as suas contribuições naquilo que estamos fazendo. Então, veja, aqui eu estou falando de circuitos de feedback, né? Eu levo, mas eu também devolvo, eu também recebo. Eu sei o que se faz com aquilo que eu entrego de recomendação. A gente não precisa ir tão longe com coisas de planejamento estratégico, com, por exemplo, ações bottom-up, né, e top-down, fazendo uma mescla onde eu trago elementos da base, né, e para alimentar as decisões top-down. Eu nem preciso ir tão longe, eu posso ir uma coisa simples. O que se faz com as avaliações de clima? As pessoas às vezes respondem pesquisas e ela nem sabe o que está acontecendo. Se fazem ações dentro das organizações, se pede caixas de sugestões para as pessoas, mas a gente nem sabe o que são feitas com isso. Então me parece que quando a gente fala de colaboração, nós precisamos viver a colaboração em tudo aquilo que a gente está instaurando, seja nos nossos rituais, né? Seja na forma como a gente olha para as políticas de remuneração, né? As próprias políticas organizacionais, para como é que a gente olha os desenhos de processos organizacionais, né? Para como a gente olha para as pessoas que fazem parte do nosso sistema, como a gente lida, por exemplo, com diferenças de opiniões, como é que a gente lida com conflitos dentro das equipes. Então, cada elemento vai ser importante para fechar uma grande gestalt afinal de contas, sabemos lidar com o coletivo, que é diverso e que vai gerar barulhos? Né? Então, me parece que é pegar todos aqueles elementos que criam os sistemas, sejam eles de rituais, da dinâmica das pessoas ou de elementos estruturantes, né? E se perguntar, onde é que está a colaboração aqui? Né? Como é que eu posso fomentar isto? E eu acho que aqui a gente começa a ter base. Lembrando que, para os adultos, o que mais choca é a incoerência. Então, talvez uma das coisas que eu deixaria no nosso radar aqui se a minha empresa não está acostumada a fazer coisas colaborativas, antes de sair fazendo coisas, garanta que as lideranças estejam alinhadas em relação à visão, saibam o que é cooperar para esta organização, antes da gente dizer para todo mundo que somos uma empresa colaborativa, que nós temos um valor de colaboração.
E por que isto? Porque um dos principais pontos críticos que aumenta o senso de incoerência organizacional é uma empresa declarar algo que, quando as pessoas olham para as suas referências, não conseguem enxergar a coerência. Ou seja, eu estou esperando de todos algo que eu não consigo ver da minha própria liderança. Pronto, é o perfeito caos. Nasceu Walk para the dar talk, errado. né? O famoso walk the talk, né? Isso, e a gente precisa ajudar a proteger a liderança. Não é proteger no sentido de desresponsabilizar ou super proteger. Não, proteger é, antes da gente sair fazendo coisa, vamos garantir que os grandes líderes dessa organização, que são exemplos, que são pontos de visualização, todo mundo olha, a liderança é muito vulnerável. Tá todo mundo prestando atenção na liderança. Esteja minimamente coerente com o que se deseja. Aí sim a gente começa a comunicar e começa a fazer coisas para todo mundo. A gente tem discutido muito sobre a importância de prazer no trabalho, tá? Como é que você tem visto isso? Como é que a gente pode, de fato, de forma autêntica, genuína, né, construir esta satisfação, gerar motivação, engajamento nas pessoas, né? E junto a isso, né, como é que toda esse aparato tecnológico acelerado nos últimos anos, exponencializado agora com a IA, impacta nesse processo de se buscar o prazer, a satisfação, a alegria no trabalho, no seu ponto de vista, Renato? Bom, para mim, eu já trago algumas complexidades em relação a isso, né? Acho que acho que a grande questão é, esse tema ele veio à luz com mais intensidade agora, mas ele não é um tema novo. Acho que, via de regra, todo mundo busca se realizar naquilo que se faz. A grande questão é que, quando a gente lida com um ambiente organizacional, nós estamos falando de várias vidas, vários conceitos de vida e vários conceitos de felicidade e prazer. Então, por isso que eu acho que, quando a gente lidera um ser singular, a gente também precisa entender e falar sobre alinhamentos de expectativas, né? Porque isso para mim é uma vida adulta. Trazer à mesa aquilo que se espera e saber que do outro lado também tem uma expectativa diferente da minha e que talvez a gente vai precisar criar concessões para poder caminhar juntos. Porque senão, talvez, cada um vá seguir o seu caminho, né? Me parece que aqui já é um grande ganho falar sobre isto, né? Eu acho que está vindo agora muitas questões que trazem luz para o tema, dizendo assim, veja, olha para isso, será que as suas pessoas estão felizes? Né? Será que elas estão saudáveis? Será que na sua organização os riscos psicossociais estão mitigados? Né? Será que não tem muito burnout? Né? E veja, olha como isso é complexo, porque eu não posso simplesmente colocar uma responsabilidade de uma coisa tão grande como felicidade, prazer e ansiedade apenas na responsabilidade da empresa. Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos vários papéis que a gente desempenha na vida. Né? Às vezes, a minha ansiedade está sendo catalisada e tem um gatilho dentro da empresa, mas não necessariamente ela é causada pela empresa. Então, veja, esse tema é tão complexo que eu prefiro acreditar que dentro do mundo organizacional nós vamos ter limites para se tratar este tema. E talvez dentro dos limites que nós temos, me parece que algumas coisas podem ser possíveis. Primeiro, capacitar essa liderança para poder identificar, para poder conversar, para poder tratar de temas difíceis, ter conversas difíceis com as pessoas. Eu já vivi situações no meu mundo de liderança em que eu tive que falar com pessoas que estavam passando por problemas extremamente difíceis na vida particular, como perdas de entes queridos, como perdas de pessoas que eram fundamentais para a estrutura de vida, e que naquele momento essa pessoa também tinha uma entrega que era vital e estruturante para a empresa. Então veja, e que o salário desta pessoa também estava atrelado a uma entrega importante naquele momento.
Mas eu não posso negligenciar. Então, veja, olha o nível de complexidade. Então, assim, a gente tem que falar de temas difíceis. A gente tem que saber fazer concessões rápidas. Ou seja, o que pode ser o ok para você dentro de um limite que eu também tenho. Porque eu também não posso dar tudo. E eu acho que essa é uma conversa muito difícil e importante que as lideranças, via de regra, não estão habilitadas. O outro ponto é, eu acredito muito, Eden, na escuta contínua. Quando a gente escuta continuamente as pessoas, a gente consegue ver as nuances aparecendo. A gente consegue identificar pontos que estão começando a destoar fora daquele padrão esperado. E eu acho que a gente precisa sim da tecnologia a nosso favor, nos ajudando a dar alertas de coisas que talvez eu não esteja vendo, né? Então eu acho que aqui, como é que a gente lida com a complexidade? Talvez a tecnologia, a inteligência artificial, seja o próximo passo evolutivo e de resiliência da humanidade para lidar com a complexidade que ela mesma criou. Antigamente, a gente tinha os predadores, a gente criou as armas. Tinha as doenças, a gente criou a penicilina. Tinha as intempéries da natureza, a gente criou, né, a arquitetura. A gente agora está vivendo um mundo extremamente caótico, complexo. Por isso, a inteligência artificial está a serviço de nos ajudar a lidar com o caos. Então, se a gente não entende que ela é uma aliada e que sem ela talvez a gente não vá conseguir administrar o sistema todo, nós não vamos conseguir olhar para tudo simultaneamente, eu acho que a gente está perdido aqui. Então, a gente precisa da tecnologia, mas a gente também precisa desses skills de conversas difíceis, de habilidades para identificar, de sistemas organizacionais que nos ajudam a endereçar problemas críticos. A empresa precisa aparecer aqui. E aí, se a gente identifica alguém que está precisando de ajuda, o que a gente faz? Qual é a nossa política? Né? Como é que a gente lida com isso dentro das organizações? Então, veja, não é só a liderança como papel, é organização como sistema. Muito bacana. Teria algumas provocações aqui, mas eu vou deixar para um outro, que nós vamos agendar uma outra conversa mais à frente e seguir esse nosso bate-papo aí, que tem assim, você me deixou um monte de coisinhas aqui, pipocando aqui na mente aqui, mas eu vou deixar essas provocações para depois. Vamos lá, Mari, a tua última pergunta antes da gente encerrar. Várias e várias conversas, né? Bom, a gente falou sobre muita coisa nesse bate-papo aqui, né, Rê? E acho que, assim, entendendo desde a gestão da mudança, processos de capacitação da liderança, cenários de inovação que a gente está andando, olhando para a jornada do colaborador, falando de ciclo, né? Considerando um ciclo da jornada do colaborador. Que elementos, na tua opinião, são importantes, eu diria até cruciais, né, para uma experiência transformadora de um colaborador, para que a gente possa entender assim, o propósito foi realmente concluído, né, ou ao menos alcançado no mínimo possível dentro daquilo que se esperava, né? Dentro dessas questões que a gente conversou e a tua experiência, que elementos tu conseguiria trazer para nós assim que seriam cruciais para essa experiência ser transformadora assim nas organizações? Ô Mari, acho que tem algumas pesquisas que nos ajudam a responder um pouco disso, né? Existem 3 elementos que mostram que podem ser vitais para esse desejo das pessoas entregarem o seu melhor para a organização. O primeiro é como é que cultura é essa que eu estou inserido, né? E aí parece que culturas que têm este cuidado, dessa consideração e dessa reciprocidade, onde ela entende que existe esse outro é diferente de mim. E aqui a gente vai eliminar qualquer tipo de indício de toxicidade, qualquer indício de questões éticas, né, antiéticas, qualquer indício de preconceitos ou de discriminação do diferente. São elementos que vão trazer esse senso de aqui eu posso ser eu mesmo, aqui existe espaço para eu poder ser, contestar, debater, sem precisar ser uma réplica ou um clone de alguém. Além disso, no próprio desenho da experiência do colaborador, como o segundo elemento, a gente tem falado muito de que empresas que investem em capacitação, em treinamento, em educação,
e aí não só em programas de treinamento, mas em educação, são empresas que colhem essa entrega mais genuína das pessoas por querer ajudar a organização. Então, quanto mais eu entrego para as pessoas, quanto mais eu ajudo as pessoas a crescerem, a aprenderem e a evoluírem, mais as pessoas devolvem para a empresa a sua performance, a sua dedicação, o seu comprometimento, né, o seu olhar cuidadoso. E aqui está a reciprocidade como base do negócio, né? Então, organizações que aprendem e que ajudam a aprender são pontos importantes. E aqui, por exemplo, eu posso destacar até a importância de se falar de mobilidade interna. Às vezes, eu tenho uma limitação de aprender dentro do meu quadrado. Mas quando a gente olha para um sistema organizacional, eu posso aprender sobre vários quadrados, sobre várias coisas. E aqui, como a gente desenha o aprendizado organizacional, para mim é um dos segredos também de sucesso. E por fim, não menos importante, quem a gente escolhe para ser os líderes. Né? Eu não preciso aqui ficar falando sobre todas as pesquisas que falam a respeito do papel e a importância da liderança. Eu só quero atentar que todas as organizações têm luz e sombra. E que todas as lideranças, sem exceção, falam sobre a cultura da organização. Então, quando eu tenho uma liderança que destoa daquilo que se espera de comportamentos desejados da liderança, a primeira coisa que nós temos que entender é essa liderança está lá a serviço de alguma coisa. Então, isso faz parte de cuidar dessa cultura. Então, quem eu escolho para liderar e como eu habilito essas pessoas, como é que eu cuido dessas pessoas que vão cuidar para que elas tenham todo o aparato importante de apoio, de tecnologia, de suporte, né, de capacitação contínua, para que elas possam também ser os melhores líderes dia a dia. Nós não estamos aqui buscando perfeição. Isso não existe. Esse é um neuroticismo cultural que foi incutido na cabeça da liderança. O líder tem que ser não sei o que lá, o líder tem que ser não sei o que lá, líder e chefe. Meu, é tanta coisa que daqui a pouco é assim, não é de se assustar porque essa nova geração não quer liderar. Claro que não. Meu, se colocou um negócio tão gigante que se esquece de conversar, das questões básicas da liderança que calma, não é tudo isso, peraí, né? Então, me parece que olhar para a liderança. Então, eu tenho que olhar para a liderança, para a forma como eu desenho essa jornada do colaborador, em termos de aprendizado, de acolhimento, de recebimento dessa pessoa. Como é que eu olho para a mobilidade interna e para essa cultura, eliminando todo tipo de toxicidade ou indícios de toxicidade que possam gerar qualquer tipo de fragilidade ou de proteção em exagero dessas pessoas aqui. E isso, obviamente, precisa ser contínuo. Né? Não tem uma receita de bolo, nada completo, né? É perfeito. Mas eu acho que são elementos aqui que as pesquisas têm nos mostrado. Sensacional. E como são importantes, né, Renato, para poder apoiar essas visões diferenciadas, assim, olhar para a pesquisa, olhar para o que tem hoje de mais novo, mais atual, olhar para as gerações e a gente poder fazer essas conexões e enxergar essas necessidades, né, que a liderança precisa, mas a organização precisa, gestão de pessoas, RH também precisa. Isso é crucial, eu diria, para o momento que nós estamos. Renato, Exatamente. pena que está acabando. Como eu disse aqui, teriam muito mais para a gente ficar, né, Maris? Um bate-papo gostoso como esse. Vamos Mas, marcar a Renato, próxima. Vamos marcar. Para o nosso público aí poder continuar acompanhando o teu trabalho, tuas ideias, tuas experiências, você pode compartilhar aí algum canal ou seus canais aí de comunicação, seus contatos? A gente coloca aqui na entrevista, na revista, no canal do YouTube aí, para o pessoal te seguir também, meu amigo. Éder, vai ser um prazer. E obrigado por isso. No Instagram eu estou no Renato Navas _ e no LinkedIn por Renato Navas. Vocês já vão me encontrar lá também com mais facilidade. São os dois principais canais aí que eu deixo mais ativo aí para a gente poder dialogar com as pessoas. Só buscar. Então, pessoal, vocês viram aí a riqueza, né, de conhecimento, de experiência, de ideia. Então, assim, por favor, né, não deixem de seguir e acompanhar o Renato. Essa conversa ela vai ficar disponível em 3 formatos.
ela vai estar em texto na nossa edição digital da revista Conteúdo Compartilhado, ela vai estar em vídeo no nosso canal do YouTube e também estará no Spotify. Mais detalhes depois vocês podem encontrar no www.consulpass.com. Consulpass, há 10 anos priorizando a busca de oportunidades e ganho para nossos clientes. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Maristela. Obrigada, Renato. E até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima.